Lindenberg, nós temos em pauta um assunto que essa semana trouxe algumas novidades, não é isso? Ô Paulo Nailson, eu posso lhe fazer uma pergunta? Como anda... Você vai provocar justamente isso. Como anda a lei Aldir Blanc? Veja bem, é um breve... A passos de formiga e sem vontade ou não? Sim e não, porque tem novidade em relação à legislação da aplicação da lei e algumas coisas não só que envolvem o Brasil, o mundo, né, como também o município. Eu coloco o mundo porque ontem eu reencontrei o Adiel. Certo. Quem nos acompanha em rede social até viu aquele registro que a gente fez desse encontro. Mas ele estava trazendo para mim, por exemplo, uma informação em relação à Covid. Sim. Porque tem um marco da presença dele também aqui em relação a esse programa, né? Eu não sei se você lembra, no programa de estreia, ele estava em Portugal. Sim. E ele impedido de voltar, não é? Ele vai, inclusive, brevemente estar conosco trazendo informação sobre isso e recordando essa história. Então ele estava lá com sua esposa para voltar para o Brasil. Não poderia, né? Porque o mundo inteiro estava havendo esse impedimento em relação às viagens, os aeroportos. Não existia voos, como hoje tem muito em relação ao Brasil, né? Vários países aí da União Europeia sem aceitar que brasileiros possam entrar lá. E ele, sem poder vir para cá, deu uma entrevista para a gente. Certo. Né? Foi uma entrevista gravada. Ele e o Dudu do Acordeon, né, que também estava nessa mesma situação. E a gente colocou aqui a entrevista. E num bate-papo com ele ontem, eu até perguntei, rapaz, como é que tá? Ele disse, eu estou me organizando para voltar para Portugal. Porque ele disse que Portugal, passado esse período, né, agora já está melhor organizado. E a mão de obra lá, porque quando pôde o povo sair do país, todo mundo saiu, né, uma grande quantidade, e agora o país, como está se reerguendo, já está precisando de novo de mão de obra, e parte da população está se organizando para voltar. E um detalhe que ele falou muito interessante é que, pelo menos segundo o que ele falou, que o governo foi muito rápido em socorrer a população. Ou seja, em financiar, né, financeiramente, criando projetos de assistência e de socorro para a população, não só os comerciantes, inclusive o segmento artístico-cultural. Certo. Então a gente fez essa introdução, e ele disse que isso ajudou né, o segmento artístico, cultural e profissional se reerguer lá mais rápido. Porque como foi socorrido mais rápido, então claro que à medida que o país foi se reorganizando e se reestruturando, então eles foram também se programando melhor. Certo. Então, no caso aqui do Brasil, infelizmente a gente não viu isso, né, até agora, porque apesar da Lei Aldir Blanc ela ter sido sancionada, já foi demorada, né, para ser sancionada, até ela chegar de fato, né, para os artistas, levou quase um ano, né, porque desde março, abril, a pandemia bateu. O presidente Bolsonaro, salvo engano, foi em agosto que ele sancionou, e só em dezembro que começou, novembro ou dezembro, começou a chegar esse dinheiro, né? Começou a chegar, porque teve município que como o caso de Caruaru, que precisou devolver a verba de 1 milhão, e nesse caso, havendo uma prorrogação, criou uma segunda edição da Lei Aldir Blanc, mas mesmo essa segunda edição, tem gente que ainda ficou recebendo e ainda está para receber, em alguns casos, né? Então, essa lentidão dificulta o processo. E o setor cultural, né, como muitos da sociedade, depende sim, né, basicamente dessa ajuda, desse socorro do governo. E as duas novidades que teve por parte da federação essa semana, primeiro foi uma prorrogação, né, novamente foi prorrogado, então os municípios que não puderam usar a verba por algum motivo, às vezes é questão burocrática mesmo, e muitos municípios não usaram porque não souberam desenvolver a Lei Aldir Blanc, não foi o caso daqui. Mas em outros municípios que tentaram utilizar, que tentaram aplicar, mas por algum motivo sobrou verba, ainda tem até 31 de dezembro desse ano, né, no caso, se aqui ficou, provavelmente vai haver, no caso, uma terceira edição, ficou até 31 de dezembro com essa possibilidade de utilizar essa verba. E outra novidade que saiu também no cenário nacional, que indiretamente tem a ver com essa movimentação da Lei Aldir Blanc, porque mexe com os artistas, é que em 2010 foi criado o Plano Nacional de Cultura,
Então ele teria 10 anos para ser executado, e nesse período, claro que ele sofre correções, revisões, mas a partir de Temer, esse processo do Ministério da Cultura, né, e do desenvolvimento do Plano Nacional de Cultura começou a ser desmanchado. Então, quando bateu 2020, que foi o ano passado, o plano nem pôde ser renovado por mais 10 anos, que é o que seria correto fazer, e nem pôde haver a discussão e a preparação para isso. Então, desde o finalzinho do ano passado para o começo desse ano, começou a haver uma movimentação entre os artistas, os parlamentares, a militância, para que fosse dado um prazo, né, legal, porque é lei, de até 31 de dezembro desse ano, para que o Plano Nacional de Cultura pudesse ser avaliado, discutido, né, e renovado por mais 10 anos, para poder, porque é uma questão de política pública, né? Então não é só uma questão de evento, de show, é o estabelecimento de todas as propostas, de todos os programas, para durante uma década, o governo que estiver no poder, seja ele de esquerda, de direita, seja qual for, independente de bandeira partidária, né, ou ideológica, ele possa executar. Ô, Paulo Nailson. Então a gente tem essa expectativa para esse ano, da volta das conferências, né, municipais, estaduais, até chegar ao plano nacional, mesmo que seja de forma remota, né, se for o caso, e poder fazer valer esse planejamento para a próxima década. Esse plano, ele é efetivado? Existem efetivações desse plano durante esses 10 anos, Paulo Nailson? Esses primeiros 10 anos? Sim, eu estou até preparando, né, naquele plantão que eu tenho feito do blog, né, o Plantão Cultural, na realidade já está até gravado, né, a gente vai soltar em breve, justamente essa recordação, né, dos 10 anos, o que foi feito, o que não foi feito. À medida que ele ia pegando, digamos, ritmo, né, com 5, 6 anos no andamento, aí houve essa troca de gestão, né, a partir do que aconteceu com Dilma, e em seguida com Temer, os desmanches que houve, né, a partir dos ministérios, que agora nem ministério né, é uma secretaria especial, que passou também para Ministério das Cidades, depois passou para várias etapas, hoje está no turismo, né, uma secretaria especial ligada ao turismo, então claro que isso prejudicou, né, o andamento da execução desse plano. E Caruaru também, né, porque Caruaru tem um plano Cidade das Artes, que é um plano também para 10 anos, mas que no começo dele ele foi, digamos assim, em parte prejudicado por conta da pandemia. Tudo isso vai estar sendo avaliado e a gente não vai, porque vai puxar para o intervalo, a gente não vai avaliar isso agora, mas a gente também quer chamar a atenção, dentro ainda dessa questão da Lei Aldir Blanc, para, por exemplo, a CACIL, né? A CACIL, que está aniversariando agora, dia 18, junto com o aniversário da cidade, ela não pôde ser contemplada, eu fiquei sabendo disso antes de ontem, né, conversando com o presidente interino, que é o Zé Severino, não pôde ser contemplada com a Lei Aldir Blanc, porque, como ela já recebe subvenção do município, então, existe, de fato, esse impedimento, né? Até aí, tudo bem. O problema é que, segundo o presidente da entidade, há um ano ou mais de um ano que não recebe essa subvenção, então ela já está sem receber o apoio do município e agora sem receber a Lei Aldir Blanc. Nessa fase em que os sócios da entidade já contribuem pouco por conta dessa dificuldade. Claro. Então fica aí o alerta, eu espero, né, que a gestão se sensibilize e atualize então esse débito que tem com a entidade, e a gente conta, né, com essa sensibilidade não só da prefeita como também do presidente da Fundação de Cultura, para que dê agilidade, né, esse processo de acertar esse valor pendente. Vamos para um intervalo, Paulo Nailson? Vamos lá, daqui a pouquinho a gente volta. Daqui a pouco a gente volta com Arte e Cidadania.